Olá pessoal, vamos começar a nossa aula sobre ondulatória e hoje nós vamos dar foco ao efeito Doppler. Vamos entender o que é o efeito Doppler. Então, quando você tem uma fonte sonora, vamos pegar a fonte sonora como exemplo, né? Então, o que ela está emitindo? Está emitindo alguma vibração no meio e provocando então ondas de compressão. Se essas ondas forem audíveis, então você tem o som, ok? Agora nós vamos pensar o seguinte: tá aqui essa fonte que pode ser a sirene de um veículo, né? Uma ambulância, bombeiro, né? Um veículo que está emitindo som. E aqui tem uma pessoa, um indivíduo parado. Bom, as ondas percorrem o espaço até chegar no indivíduo. E aí ele ouve, certo? Uma certa frequência. Agora nós vamos supor que este veículo esteja em movimento. Se ele estiver em movimento, vamos supor que ele esteja exatamente aqui agora. E aí ele começa a emitir, ele continua emitindo as mesmas ondas. Só que agora o que acontece? Esse indivíduo tem ondas que foram emitidas anteriormente, com ondas que estão sendo emitidas conforme o veículo se aproxima. Então ele está percebendo uma espécie de superposição. Não é exatamente uma superposição, mas são ondas que agora elas têm um intervalo de chegada na orelha dele cada vez menor, porque a fonte está vindo. Então, se a gente pensar o que está acontecendo com o indivíduo, ele está começando a ouvir uma frequência menor do que ele ouvia antes. Então, se ele tinha uma frequência que estava ouvindo de 100 Hz, por exemplo, vai ser um valor menor que 100 Hz, porque agora as ondas estão chegando num tempo mais curto na orelha dele. É como se os comprimentos de onda estivessem encolhendo. Comprimento de onda que vai se encurtando, frequências vão aumentando. Então ele vai ter uma nova percepção que a gente vai chamar de F'. Certo? Bom, então eu posso pensar no seguinte: a razão entre as frequências que ele ouve e a frequência verdadeira da fonte pode ser relacionada com valores de velocidade. Então, a velocidade do som e a velocidade da fonte. Como é que fica essa relação? Então, a gente relaciona da seguinte forma: a frequência que o indivíduo ouve é a frequência verdadeira, real, multiplicada por um fator. Velocidade da fonte, do som, mais ou menos a velocidade da fonte, dividida pela velocidade do som, menos ou mais a velocidade do observador. Bom, então o que é isso que eu estou colocando aí? Isto daqui, se for um valor maior do que 1, então vai fazer com que isso aqui seja um valor maior do que verdadeiro, né? O produto aqui vai dar um valor maior do que esse. Então a pessoa ouve um valor que é a frequência aumentada por um fator. Agora, se esse fator for menor do que 1, então o que a pessoa vai escutar é uma frequência menor do que a verdadeira. O que estaria acontecendo aí? Estaria acontecendo a situação oposta, né? A fonte, ao invés de se aproximar do observador, ela está se afastando. Então aquelas ondas que ele escutava normalmente começa a escutar cada vez mais espaçadamente, em tempo cada vez maior, né? Milésimo de segundo, mas maior. Então essa diferença de tempo vai fazer com que ele escute uma frequência menor, tá? Vamos ver
se dá certo o que eu escrevi aqui, eu só tenho que corrigir. Porque às vezes eu tenho que corrigir o que eu escrevo. Então, a velocidade do som mais a velocidade da fonte quando estão se aproximando. Tá, e aqui vamos pôr o observador parado. Então, se o observador está parado, velocidade do som menos nada da própria velocidade do som. Então, portanto, vai dar um valor positivo. Se o observador está parado então aqui vai dar velocidade do som, mas a fonte está se afastando, o que vai acontecer? Eu vou subtrair a velocidade da fonte, e esse número vai ser um número menor. Então aqui em cima eu subtraio, aqui eu continuo com o mesmo valor do som, quando eu divido isso aqui vai dar 0, alguma coisa, portanto essa frequência vai ser ouvida diferente. Então vamos botar exemplos, espero que isso aqui esteja entendido, né? Então vamos começar a dar exemplos para isso aqui. Então vamos supor, frequência verdadeira da fonte seja 1000 Hz. Velocidade do som. Velocidade do som no ar, vamos supor 340 metros por segundo. Velocidade da fonte, ou seja, velocidade com que está aí na ambulância, vamos supor que seja ambulância, 20 metros por segundo. Indivíduo está parado, velocidade do observador, 0. Como é que vai ser se a ambulância estiver se aproximando? Na aproximação. Então o que vai ser? A frequência ouvida vai ser 1000 Hz vezes velocidade do som 340 menos a velocidade da fonte, menos 20, aliás, mais a da fonte, mais 20, dividido, velocidade do som, 340, menos a do observador, 0. Então ficou assim mesmo. Então eu vou ter 360 dividido por 340. Vamos fazer essa conta na calculadora. Então, calculando 360 dividido por 340, eu tenho 1,058. 1,058 é isso mesmo. Então lá, 1058,8 Hz. Ou seja, essa frequência é maior que essa. Portanto, caracteriza que o som está ficando mais agudo, né? A ambulância está se aproximando. Aí a gente pode fazer qualquer outro exemplo, né? Vamos ver vamos pensar agora na ambulância passou pelo cara e está se afastando. Então, afastamento. Afastamento. Então ela está se afastando. Então a frequência que ela vai ouvir é 1000 que multiplica. Aqui eu vou colocar negativo, vou subtrair, então vai ficar 320 dividido por 340. Então agora a gente divide ali 32 por 34. Isso dá 0,94, aí multiplica pelos 1000 ali. Bom, aí vai dar o quê? Aqui, ó. Multiplicou 941.
9411. Então deu lá 941,1 Hz, ou seja, deu uma frequência menor do que a frequência verdadeira. Significa então que as ondas estão chegando na orelha dele cada vez mais afastadas, tá? Um tempo cada vez maior. Ok? Então isso é o efeito Doppler. Agora a gente pensa isso aqui aplicando para o som, né? Mas aplicando isso para luz, então ele é usado, por exemplo, na astrofísica, né? Astronomia. Observa-se uma galáxia durante um certo período do ano e durante outro período do ano vai se observar novamente essa galáxia. Então, geralmente quando a Terra está numa posição, quando a Terra está em outra posição. E aí percebe-se se existe entre dois pontos uma tendência da luz emitida por essa galáxia estar se aproximando do azul ou se aproximando do vermelho. Com essas variações, né, a gente vai ter uma frequência que vai dizer se a galáxia está se afastando ou se ela está se aproximando. Quando ela se aproxima da Terra, né, do nosso sistema aqui, a gente vê uma variação para o azul, né? Então a gente chama isso de desvio para o azul ou blue shift. E quando ela está se afastando, existe um desvio para o vermelho ou red shift. Então são essas as aplicações, né, no espectro das galáxias, para a gente verificar se o universo está em expansão, uma série de coisas, né? Se vai ter uma aproximação entre duas galáxias, e aí vão sair outras teorias, né? Então, é uma outra aplicação. Todas as vezes que se estuda um efeito Doppler, é sempre nessa situação, né? Você coloca numa situação, mede-se em outra e verifica se os desvios são para aumento ou para diminuição na frequência. E aí, portanto, se faz uma análise. Aí precisa entender direitinho do processo no qual está sendo estudado para a gente poder fazer a interpretação. Ok? Então todas as ondas vão ter efeito Doppler? Sim, desde que sempre tenha uma fonte, pelo menos em movimento ao observador, ou observador em movimento em relação à fonte. Nós poderíamos estar pensando que você está num veículo, né, e houve um acidente, tá na BR, está lá o carro da polícia lá, com a sirene tocando, parado, e é você que está se movimentando. Então se você está se aproximando de onde está a fonte emitindo som, é a mesma coisa que essa situação aqui, aproximação, né? Então o que acontece? Você está se aproximando. Então veja, aqui vai ter um valor negativo, aqui a fonte está parada, então aqui é a velocidade do som, dividido por um valor que quando você está se aproximando aqui, ó, né, a gente subtrai a velocidade do observador. Então esse número vai ficar menor do que o de cima. Fala de sirene, né? Vai ser menor do que o de cima. Então o que significa? Que esse número vai ser maior que 1. Portanto, essa frequência ouvida vai ser maior que a frequência verdadeira. Agora, se você já passou pelo objeto que está se afastando, esse número do denominador aqui vai ficar maior do que o numerador, que é só velocidade do som. Então, portanto, isso aqui vai ser menor do que 1, e aí você vai indicar que você está se afastando, tá bom? Vai seguir exercício sobre esse efeito Doppler. E lembrando aí que nós vamos ver se a gente marca, vamos marcar aí o nosso Meet para sexta-feira, tá bom?